Uma boa tarde para você que nos acompanha pela TV, aqui no Canal 9, Band Colinas. Que Deus te abençoe. É um prazer estar no seu lar novamente, trazendo o poder da Palavra de Deus. E a você que nos acompanha pela rede social, um bom dia, boa tarde, boa noite. E que o Senhor nos abençoe. Nós temos refletido nesses dias a respeito do livro de Hebreus, aonde podemos ver coisas preciosas, maravilhosas. O Senhor tem nos dado tão grande salvação, aonde o seu ministério em Cristo Jesus nos redimiu e nos deu essa tão grande salvação. E existe um problema quando ouvimos a palavra de Deus, que é o perigo da incredulidade. Quando nós ouvimos e não cremos. O povo do Egito passou ali, na saída do Egito, passou por um momento difícil, aonde eles caminharam por 40 anos no deserto. E por que caminharam 40 anos no deserto? Por causa da incredulidade. Eles não creram, eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles passaram um período que eles caminhariam por apenas 40 dias, 500 quilômetros mais ou menos. Eles fizeram essa jornada por 40 anos, por causa da desobediência. Nós podemos ver isso em Êxodo 16:35, Números 16:33. Nós podemos ver essa realidade, aonde o povo ele não entra no descanso de Deus por causa da incredulidade. E o que é esse descanso? Esse descanso que Deus tem para nós. O que é esse lugar que nós devemos crer, que nós devemos colocar a nossa confiança? Existe um descanso para nós, o povo de Deus, que é muito maior do que o descanso do sábado ou do dia sétimo, que é o descanso na eternidade, onde viveremos pela eternidade com o nosso Deus. E para entrarmos nesse descanso, nós precisamos crer, não duvidar. O livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Ao ouvirmos a mensagem, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós devemos crer que Deus existe, crer que Deus ele é presenteador daqueles que o buscam, crer que a palavra dele é fiel e irá se cumprir. Por isso, quando entramos nesse descanso mediante a nossa fé em Cristo Jesus, Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, nós entendemos que a graça dele é derramada sobre nós e nós colocamos a nossa fé nele e cremos que ele é o nosso Senhor e Salvador. Por isso podemos entrar nesse descanso. Um descanso que não é qualquer descanso, mas é a eternidade com o nosso Deus. E eu te pergunto, você crê na palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Tem colocado como uma âncora firme na sua vida, ou você ainda está incrédulo? O povo no deserto, ele não entra nesse descanso por causa da incredulidade. O povo no deserto passou todo esse tempo, 40 anos andando ali, porque não creram, não confiaram na promessa de Deus. Se você é um leitor bíblico, vai lembrar que quando Moisés sobe ao monte para orar, ele fica ali 40 dias orando, e de repente o povo acha que ele já teria morrido ou que ele tinha ido embora. E o que o povo faz? Mesmo conhecendo Deus, mesmo conhecendo a sua vontade, a sua verdade, se juntam para fazer outros deuses, em rebelião contra Deus. E isso Deus não aprova. Por isso que nós devemos colocar a nossa fé nele e saber que existe um descanso, existe um lugar onde o Senhor tem nos preparado. Evangelho de João, capítulo 14. Vou preparar-vos lugar, porque aonde ele está, ali nós estaremos também. É necessário que a gente creia, coloque a nossa fé nele e entenda que o nosso Deus, ele é poderoso. Você vai ouvir essa canção agora e você vai refletir em tudo isso que eu tenho dito e que você possa crer na palavra de Deus e que ela possa trazer essa transformação sobre sua vida poderosa. Até mais! Como é precioso ouvir, ler e crer na palavra de Deus. Que nós possamos colocar a nossa confiança. O povo ali no deserto, eles quando saíram do Egito,
saíram porque eram escravos. Eles se tornaram escravos ali do povo egípcio por também desobediência. Eles não deveriam ter ficado tanto tempo no Egito, mas se acomodaram, ficaram ali usufruindo de todos os benefícios que existiam ao estar no Egito e acabaram se tornando escravos. A escravidão, ela faz parte da história humana. Se você conhece um pouquinho da história, você sabe que até mesmo aqui no Brasil, a gente já passou por um período de 400 anos de escravidão, aonde a gente só foi conhecer a liberdade e trazer a liberdade sobre o povo com a princesa Isabel, ali em 1888, aonde ela assina a Lei Áurea e começa então a liberdade no Brasil. Não haveria mais escravos. É certo que naquele momento ali não acabou tudo, mas a partir daquele momento a liberdade veio sobre nosso Brasil. Nós sabemos que existe também uma liberdade que é infinitamente maior do que esta. Muitas pessoas ainda estão escravas, vivendo na escravidão do pecado, vivendo na escravidão, às vezes, de viver no seu próprio ego, na sua própria vontade. E Cristo Jesus veio para nos libertar. Que você possa, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, o horário que você está vendo agora, entender que existe liberdade para você em Cristo Jesus. Por isso, não endureça o seu coração ao ouvir essa palavra. Que você possa ser liberto de tudo aquilo que tem te prendido. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, você também. Que você possa colocar a sua fé no Senhor Jesus e não endurecer o seu coração. E não ser incrédulo, uma pessoa que não crê, porque Cristo Jesus está voltando e o tempo do descanso dele virá e nós desfrutaremos pela eternidade desse descanso. Que o Senhor te abençoe e não perca o nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. O programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby Kids. Plastibem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos. Sun